Naquele dia escalei essa montanha tremendo de frio, mas aqui, finalmente, estava a caverna do xamã. Entrei na escuridão total. Então notei sombras se movendo no canto da parede e gritos vindo de dentro. Provavelmente muitas pessoas ficariam com medo se estivessem no meu lugar, mas eu não sentia medo desde criança. Talvez isso fosse algum tipo de anomalia ou maldição? É por isso que decidi ir em um xamã. Dei um passo para dentro e vi uma fogueira na minha frente. E aqui estava o xamã em pessoa. Seu rosto estava coberto com um crânio de uma ovelha como máscara. Legal! Eu me aproximei e disse que queria aprender a sentir medo. Mas de repente ele me silenciou com um gesto. Ele começou a sussurrar um feitiço. Eu ri. Ora, vamos ver o que acontece a seguir. Me sentei no chão, de repente minha visão escureceu e então desmaiei. Acordei com um barulho de motor. Onde eu estava? Esta era a minha rua? Mas eu estava no xamã, como vim parar aqui? Meu coração estava disparado. Um pássaro gritou perto e eu estremeci de surpresa. Em pânico eu olhei em volta e novamente um barulho agudo. Eu pulei. Um ônibus passou zunindo. Tinha perigo a cada passo. E então tive uma ideia terrível. Parecia que o xamã tinha atendido meu pedido e agora eu estava com medo de tudo. Percebendo isso, de repente me senti tonta e desmaiei de novo. Tudo começou há muito tempo. Desde criança não sentia medo. Podia facilmente acariciar um tigre no circo ou puxar uma cobra pelo rabo. E fui a primeira a pular do topo de uma árvore no lago. Eu gostaria que minha mãe tivesse visto as minhas façanhas. Ela não tem saído de casa há anos depois que suas pernas ficaram fracas. Com o tempo eu percebi que poderia ganhar um bom dinheiro com o meu destemor. E me tornei uma dublê. E então, alguns meses atrás, fui convidada para estrelar um filme de ação bacana. De acordo com o cenário, tinha que dirigir alguns metros em uma moto em chamas e depois pular da ponte para o rio. Nunca senti medo, então realizava esses truques facilmente. E então notei um cara que estava olhando para mim com horror e deleite. Eu ri, mas um garoto estava em choque. Mas quando ele se aproximou, descobri que era o Gabe, o roteirista do filme. Uau! Eu queria conhecer ele desde que li o roteiro. Ficou claro que o autor amava riscos e novas sensações. Eu tinha certeza que tínhamos muito em comum. Envergonhado, Gabe disse que era apenas por causa dos meus truques que esse filme era tão interessante. Você não parece ter medo de nada, disse ele. Eu dei risada. Daquele dia em diante, conversávamos por horas após a filmagem. O Gabe se mudou para essa cidade recentemente e eu me tornei sua primeira amiga aqui. Então, quando os meus amigos me convidaram para esquiar nas montanhas após a filmagem, convidei o Gabe. Ele concordou, mas disse que não gostava muito de esquiar. Vamos, é divertido! Assim que chegamos, um dos meus amigos entregou os esquis ao Gabe, mas ele apenas repetiu que não gostava de esquiar. Todos correram para convencer ele, mas ele era tão teimoso. Meus amigos disseram que iam esquiar e que poderíamos nos juntar a eles se a gente quisesse. Droga, Gabe, vamos logo! Mas o Gabe disse abruptamente que esperaria por mim aqui. Ei, o que há com você? Gabe de repente olhou para baixo e soltou que realmente ele estava só com medo. Ah, sério? Não pode ser, seus roteiros estavam cheios de coisas extremas. O Gabe, com um sorriso triste, disse que teria morrido de medo no lugar de seus heróis. Então ele acrescentou que eu não entenderia de qualquer forma. Bem, faça o que você quiser. Fica aqui sentado sozinho se você quiser. Saí da casa rapidamente porque precisava alcançar meus amigos, mas a conversa com o Gabe nunca saiu da minha mente. Eu realmente não sabia o que era sentir medo. E de repente vi um anúncio em uma árvore. Um xamã da montanha ajudará com qualquer problema. Eu normalmente não acreditava nisso, mas por algum motivo pode funcionar e dessa vez fiquei interessada. E então fui para o endereço do anúncio. Mas depois que cheguei à caverna e o xamã me lançou o feitiço, fiquei com medo de tudo. Bem, você se lembra, eu desmaiei 2 vezes e agora estava acordada e sentada na frente da minha própria casa. E tudo me assustava. Eu tinha que organizar meus pensamentos, tremendo a cada som. Fui para casa, eu iria dormir e isso passaria. No dia seguinte cheguei ao set. Achei que o ataque de pânico tivesse acabado. De acordo com o roteiro, tinha que passar por uma casa em chamas. Normalmente filmávamos isso na primeira tomada. Eu estava um pouco inquieta. E se eu ficasse com medo e não conseguisse resolver o problema? Mas eu me tranquilizei. Isso era um absurdo e eu era uma profissional. A filmagem começou, mas fiquei paralisada. Eu não conseguia nem chegar perto desse abismo de fogo. O diretor ficou zangado e imediatamente ordenou: segunda tomada, ação! Mas me senti entorpecida. Inferno, mas nunca tive problemas com cenas como essa.
Irritado, o diretor gritou para trazer uma substituta. A equipe não podia mais esperar. Como é? Uma nova onda de horror tomou conta de mim? Será que foi expulsa do projeto? Então alguém colocou o braço em volta dos meus ombros e pulei de medo. Gabe! Ele percebeu com preocupação que eu parecia cansada. E de repente ele disse que queria me ajudar. Ele superaria seu medo e iria esquiar comigo. Ah, não! Só de pensar naquela descida, minha cabeça rodou. Eu só esperava que o Gabe arregasse de novo e que tudo ficasse bem. No entanto, quando estávamos na montanha, o Gabe colocou imediatamente seus esquis. E então, gritando que fazia isso por mim, ele desceu correndo. Eu fechei meus olhos. Deus, por que correr tanto risco? E então o Gabe desapareceu. Ah, não! Pensei em pedir ajuda, mas alguns minutos depois eu o vi. O Gabe estava chegando, ele parecia tão feliz. Eu o elogiei por sua coragem. O Gabe sugeriu que esquiássemos juntos e minha barriga gelou. Mas de repente uma multidão de adolescentes correu até nós. Eles brigavam entre si para poderem me ver. Eu era tão legal em todos os filmes. Mas eles começaram a me pedir para mostrar um truque. Por exemplo, eu poderia esquiar na pista de esqui mais perigosa. Eu tremi, não queria me envergonhar na frente dos fãs. Perturbada, murmurei que não estava no clima. Mas então um deles gritou comigo para não ser ridículo e me empurrou. Ah, céus! Eu estava gritando e esquiando por uma encota íngreme em uma velocidade vertiginosa quando de repente vi uma pedra no meio da corrida. Eu desviei bruscamente para o lado e imediatamente bati em uma árvore. Eu abri meus olhos um pouco. Deus, tinha um penhasco perto. Ok, eu precisava sair daqui com cuidado. Soltei um suspiro quando ouvi o crack de galhos atrás. Finalmente preciso de ajuda. De repente teve um rugido. Um enorme urso saiu dos arbustos. Eu vi suas presas e comecei a correr. Este era o fim. Então eu ouvi um barulho do outro lado. O urso fez uma pausa e se virou com um som. Por aqui. Veio de trás da árvore. Era o Gabe. Ele saltou e começou a balançar os braços. O urso se inclinou em sua direção e então o Gabe correu o mais rápido que pôde, montanha acima. Eu olhava para tudo isso com horror. O urso não conseguiu subir na rocha e andou preguiçosamente para algum lugar em direção à floresta. Eu simplesmente não consegui acreditar que estava tudo bem. Gabe, você me salvou! O Gabe colocou seu braço em volta de mim e ofereceu para relaxarmos um pouco. Sim, preciso disso agora. Fomos a um café e não conseguia parar de agradecer ao Gabe pela sua coragem. Como você chegou tão perto do urso? O Gabe respondeu que seu medo por mim era mais forte do que o medo por sua própria vida. Então, cautelosamente, ele me perguntou o que tinha acontecido comigo, senhorita destemida. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas o Gabe tocou meu braço e disse que eu podia confiar nele. Eu suspirei e contei ao Gabe sobre o xamã. Eu acrescentei que mesmo um covarde como ele, o Gabe agora era mais corajoso do que eu. O Gabe me olhou surpreso, então se levantou e saiu sem dizer uma palavra. Gabe, espere! Isso não foi o que eu quis dizer. Corri atrás dele e o vi entrando no ônibus. Diabos, não deu tempo! Eu vou esperar o próximo, depois de ir para sua casa e explicar tudo para ele. Finalmente o ônibus chegou. Me sentei de frente a uma menininha. Ela sorriu de repente e eu me senti melhor. Eu iria consertar isso e pedir desculpas ao Gabe. Então eu ouvi uma batida estranha. Parecia um motor com defeito. Minhas mãos já tremiam, mas tentei me acalmar. O motorista disse que agora iríamos para a estrada larga e ele veria o que aconteceu. De repente o ônibus pareceu ter balançado. Deus! A estrada estava cheia de buracos. O ônibus bateu em um monte de neve congelada e capotou. As pessoas começaram a quebrar as janelas, elas gritavam por ajuda. Alguns até rezavam e eu estava entorpecida de medo. Então eu olhei para a menininha. Ela estava presa na cadeira e não conseguia sair. Meu coração afundou. Uma imagem terrível apareceu na minha cabeça. Meus pais e eu estávamos no carro e eu estava brincando com uma boneca, quando de repente uma pancada forte. O carro capotou. Então eu senti medo. Minha mãe tentou me puxar para fora do carro, mas suas pernas cederam. Todos quase morremos naquele dia. O forte cheiro de fumaça me trouxe de volta à realidade. O ônibus começou a queimar. Todo mundo estava fora agora, exceto eu e essa garotinha. Eu tinha que salvar ela. Eu rastejei até ela. Empurrei com força o braço da cadeira para trás e a garotinha me agarrou com força. Segurando ela em meus braços, escalei o vidro quebrado. E só agora consegui respirar. Estávamos nos recuperando quando notei um carro com luzes piscando à distância. Nós fomos salvas? Não consegui me acalmar no carro. Eu me sentia mais desamparada do que nunca. Como eu poderia viver com isso? Estávamos dirigindo para a cidade e eu vi o Gabe no ponto de ônibus. Por favor, pare! Quando saí, o Gabe me viu e imediatamente correu para me abraçar.
Descobri que ele soube do acidente pelo noticiário. O Gabe disse que não me deixaria mais sozinha. Fiquei muito grata por seu cuidado e bondade. Viramos a esquina e de repente eu não pude acreditar. A caverna do xamã! Eu estava desorientada, mas o Gabe disse que essa era a minha chance de ajeitar isso. Depois disso, ele me puxou para dentro. Entramos e eu tive arrepios. Estava tão frio, escuro e assustador. Eu precisava encontrar o xamã que fez esse estrago na minha vida a todo custo. Eu ouvi com um pandeiro nas profundezas da caverna e imediatamente gritei para ele devolver minha coragem para mim. No entanto, este velho apenas deu um leve sorriso. O que isso significa? Fiquei furiosa, mas o xamã disse que não havia mudado nada em mim. Ele apenas me lembrou de quem eu realmente era. O xamã se aproximou e disse que não havia problema em ter medo e que eu precisava aprender a controlar meus medos em vez de buscar o destemor. Então, eu recuperaria meu emprego e meus amigos. E agora um homem amoroso me ajudaria com isso, porque ele já tinha aprendido isso. Eu olhei para o Gabe e sorri. Eu senti como se estivesse me preenchendo de novas forças. Agradeci ao xamã e ao Gabe sair da caverna. Hoje percebi que o verdadeiro destemor é encarar de frente os seus próprios medos. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!